Onde encontramos as respostas a respeito do Espírito Santo? O que Deus deseja que conheçamos a seu respeito está revelado em sua palavra. Quantas pessoas estavam presentes na criação? O soberano do universo não estava só em sua obra de beneficência. Tinha um companheiro, um cooperador que poderia apreciar seus propósitos e participar de sua alegria ao dar felicidade aos seres criados. Quem era esse único companheiro do Pai? Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Então não eram três que estavam presentes na criação? O Pai e o Filho. Eles eram dois, mas muito perto de serem idênticos, dois em individualidade, mas um em espírito, coração e caráter. Pai e Filho empenharam-se na grandiosa, poderosa obra que tinham planejado, a criação do mundo. Depois que a Terra foi criada, com sua vida animal, o Pai e o Filho levaram a cabo o seu propósito, planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da Terra e de cada ser vivente sobre ela. Se não eram três pessoas, para quem o Pai disse, façamos, durante a criação do mundo? Deus disse a seu Filho: façamos o homem à nossa imagem. Então me responda, a quem Adão e Eva adoraram após serem criados? O santo par unia-se aos pássaros e elevava sua voz num harmonioso cântico de amor, louvor e adoração ao Pai e a seu amado Filho pelos sinais de amor ao seu redor. Mas não é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que devemos adorar? O único Deus verdadeiro e vivo, a quem são devidos nosso culto e reverência. Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Então responda, que espírito pairava sobre as águas na criação? É a onipresença de Deus. A grandeza de Deus é-nos incompreensível. O trono do Senhor está nos céus. Salmo 11:4. Não obstante, pelo seu Espírito Santo, está ele presente em toda parte. Então você acredita que o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus? É o fôlego de Deus. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo é tanto uma pessoa como o próprio Deus. O Espírito Santo é uma pessoa e, ao mesmo tempo, o próprio Deus? O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com nosso espírito que somos filhos de Deus. Que espírito é este que Jesus prometeu nos enviar? Qual a sua resposta? O Espírito Divino que o Redentor do mundo prometeu enviar é a presença e poder de Deus. Então, se Deus é o Espírito Santo, quem é Jesus? Porque sabemos que ele também é Espírito. O Espírito Santo é Jesus Cristo. Quem é, então, o outro Consolador que Jesus prometeu enviar em João 14, versos 16 e 17? O Consolador de João 14, versos 16 e 17, é a onipresença do Espírito de Cristo, chamado o Consolador. Então, o Consolador prometido por Jesus é o próprio Jesus numa forma espiritual? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. É a presença invisível de Cristo. Jesus estava buscando impressionar nos discípulos o pensamento de que, dando o seu Espírito Santo, estava dando a eles a glória que o Pai lhe deu, para que ele e seu povo sejam um em Deus. Então, Cristo tem uma forma humana no céu, no suposto juízo investigativo, e uma forma espiritual aqui na terra? Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. O Espírito Santo é a presença pessoal de Cristo no crente. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Pelo Espírito do Pai e do Filho, virá fazer sua morada com você. Quem então é o nosso Consolador? Uma terceira pessoa da Trindade ou Jesus Cristo? O Salvador é o nosso Consolador. Isto eu tenho provado que ele é. Não há Consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro.
Por qual razão você continua insistindo que as igrejas adventistas estão fracas e morrendo? A razão por que as igrejas estão débeis, fracas e prontas para a morte é que o inimigo trouxe influências de uma natureza desencorajadora para repousar sobre as almas temerosas. Ele procurou tapar Jesus da visão deles como o Consolador, como o único que reprova, que adverte, que os admoesta, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Então, o que representa a pomba no batismo de Jesus? Depois de Cristo ser batizado, curvou-se nas margens do Jordão, e nunca dantes ouvira o céu tal oração como a que saiu de seus lábios divinos. A glória de Deus, em forma de uma pomba de ouro polido, pousou por sobre ele, e da infinita glória foram ouvidas estas palavras: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abrem-se os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. Quem é, afinal, o Consolador mencionado na Bíblia? Não há consolador como Cristo, tão terno e tão verdadeiro. Ele é tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Seu espírito fala ao coração. A influência do Espírito Santo é a vida de Cristo na alma. Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome. Isto se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado o Consolador. Jesus vem a vocês como o Espírito da verdade. Estudem a mente do Espírito, consultem seu Senhor, sigam seu caminho. Deixem-nos estudar o 17º capítulo de João e aprender como orar e como viver a oração de Cristo. Ele é o Consolador. Ele habitará em seus corações, tornando sua alegria completa. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, é seu representante. Sobrecarregado com a humanidade, Cristo não podia estar pessoalmente em todos os lugares. Por isso, era totalmente vantajoso para eles que ele os deixasse, fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo desprovido da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como presente em todos os lugares por meio de seu Espírito Santo, como o onipresente. Cristo lhes dá o sopro de seu próprio Espírito, a vida de sua própria vida. O Espírito Santo emprega suas mais altas energias para trabalhar no coração e na mente. Jesus está presente na pessoa de seu representante, o Espírito Santo. Queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Enquanto olhamos para Jesus pela fé, adoramos a Deus por seu maravilhoso amor ao dar Jesus como o Consolador. O inimigo tem procurado ocultar Jesus como o Consolador, como alguém que reprova, adverte e diz: Este é o caminho, andai por ele. E deu-lhes o Espírito Santo, sua presença como Consolador, para permanecer com eles e ensinar-lhes. Eles, os discípulos, não conseguiam compreender que poderiam ter a presença de Cristo com eles, e ainda assim, ele ser invisível ao mundo. Não entendiam o significado de uma manifestação espiritual. Veja agora o que todos os seguidores de Ellen White, fiéis à profetisa e líderes dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, afirmaram sobre o Espírito Santo e a Trindade. As declarações e os argumentos de alguns de nossos ministros, em seus esforços para provar que o Espírito Santo era um indivíduo, como são Deus, o Pai, e Cristo, o Filho Eterno, me deixaram perplexo e às vezes me entristeceram. Um pregador popular chegou ao ponto de dizer que poderíamos considerar o Espírito Santo como o companheiro que está aqui embaixo dirigindo as coisas. Minhas perplexidades foram um tanto diminuídas quando encontrei no dicionário que um dos significados de personalidade era características. Então me pareceu que, se disséssemos que Deus, o Pai,
é um ser espiritual, e que Cristo é o mesmo, e que o Espírito Santo é da mesma natureza que estes dois, não estaríamos fazendo dele uma personalidade separada. Assim como Cristo nasceu 2 vezes, uma vez na eternidade, como o unigênito do Pai, e novamente aqui na carne, unindo assim o divino com o humano naquele segundo nascimento, da mesma forma nós, que já nascemos uma vez na carne, devemos ter o segundo nascimento, nascendo novamente do Espírito. Sustentar a doutrina da Trindade é desviar-se da fé. Aqui poderíamos mencionar a Trindade, que destrói a personalidade de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. O Pai era maior que o Filho, no sentido de que ele era primeiro. O Filho era igual ao Pai no sentido de que havia recebido todas as coisas do Pai. A maior falha que podemos encontrar na reforma é que os reformadores pararam de reformar. Se eles tivessem continuado, indo em frente, até que tivessem deixado para trás o último vestígio do papado, como a imortalidade natural, a aspersão, a trindade e a guarda do domingo, a Igreja hoje estaria livre de seus erros antibíblicos. Minha mente estava presa à doutrina da Trindade com a mesma força que ao domingo. Eu não estava disposto a considerá-la razoavelmente. Mas quando fui convencido de que o domingo não era o sábado bíblico, comecei a examinar as evidências para a observância do primeiro dia da semana, e, para minha surpresa, descobri que todas eram baseadas em testemunho humano. Então abandonei a tradição dos homens e busquei a verdade, e descobri que o 7º dia era o sábado do Senhor. O mesmo aconteceu com a Trindade. Achei impossível acreditar que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, fosse também o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o mesmo ser. Sabemos da unidade divina entre o Pai e o Filho pelo fato de ambos terem o mesmo Espírito. O Espírito Santo é tanto o Espírito de Deus como o Espírito de Cristo. Jesus é o Consolador. Se alguém pecar, temos um Consolador junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Enquanto ambos, Pai e Filho, têm a mesma natureza, o Pai é primeiro no tempo. Ele também é maior no fato de que não teve começo, enquanto a personalidade de Cristo teve um começo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo está vindo na carne, não que veio, mas que agora está vindo em minha carne, esse é o Espírito de Deus. Cristo vive em nós. Não é uma figura de linguagem, é a mais solene realidade que pode existir. O que Ellen White disse sobre o que E.J. Wagoner e Alonzo Jones escreveram e apresentaram para a Conferência Geral sobre o Espírito Santo e a natureza de Cristo. Ellen White reprovou e foi contra as afirmações dos professores e líderes adventistas? O Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem preciosíssima ao seu povo por meio dos irmãos Wagoner e Jones. Essa mensagem tinha o propósito de apresentar de forma mais proeminente ao mundo o Salvador exaltado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. O que foi apresentado está em perfeita harmonia com a luz que Deus tem se agradado em me dar durante todos os anos da minha experiência.